os irmãos abrissem a Bíblia no Evangelho que segundo escreveu João, o Evangelho de Jesus Cristo que segundo escreveu João, no capítulo 14. É uma passagem bastante conhecida, irmãos. É uma passagem que toda a igreja conhece. É uma palavra que os irmãos costumam meditar, mas eu creio que Deus nesta noite falará conosco através desse texto mais uma vez para a nossa edificação. Amém? O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, verso de número 6. Aleluia. Deus é fiel no seu propósito e por isso nós estamos aqui nesta noite. Aleluia. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6. Todos acharem, pode dizer amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Os irmãos podem assentar. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, o Evangelho de João, ou o Evangelho de Jesus, aliás, segundo escreveu João, é uma passagem bastante conhecida, como eu falei, mas nesta noite o Senhor quer nos levar em uma direção especial na sua palavra, para que possamos sairmos daqui alimentados da palavra do Senhor. Quando se fala no Evangelho de João, o texto mais lido e mais falado e mais conhecido de todos os cristãos, quando nós falamos em Evangelho de Jesus segundo escreveu João, o que vem à nossa mente em primeira mão é João 3,16. Parece ser a carta magna do Novo Testamento, não é verdade? Então, nós quando falamos desse Evangelho de Jesus em João, primeiramente, a primeira coisa que vem na nossa mente é João 3,16, né? Seria o bastante se nós tão somente conhecêssemos a amplitude desse texto na Bíblia. Eu creio que já seria de bom grado para os cristãos chegar ao céu, não é verdade? Mas em João capítulo 14, o Senhor Jesus, ele vai nos deixar uma promessa a partir do capítulo 14, verso 1, que é concernente à nossa morada eterna, né? A nossa morada no futuro, a nossa morada no tempo vindouro, como diz Paulo na carta aos Efésios. Mas quando nós, nesta noite, chegamos aqui no culto, tivemos várias leituras aqui, vários ditos nas oportunidades que foram dadas aqui e também no hino que as irmãs louvaram ao Senhor, que falou a respeito do lar celestial, ao qual o Senhor tem preparado para a sua igreja. Este louvor eu conheci em 2005, eu tinha um CD dessa cantora que é de Uberlândia, a Soleni, se eu não me engano, e eu ouvia muito ele quando eu era novo convertido e eu anseio muito pelo reino de Deus, ou ansiei muito pelo reino de Deus quando eu ouvia este hino, no Toca CD. Ainda na época existia Toca CD, não é como nos dias de hoje que a gente vai direto no YouTube e ouve, todos os louvores que nós queremos. Mas eu ouvia este hino e a minha alma ficava mais próxima de Jesus quando eu ouvia aquela cantora expressar a respeito do nosso lar celestial. E hoje, meditando mais um pouco a respeito dessa passagem do Evangelho que João escreve acerca de Jesus ou acerca do nosso Mestre, nos traz uma amplitude tão grande a respeito do versículo 6, em que nós olhando de uma forma especial, com um olhar de expectativa pelo reino de Deus, nós vamos começarmos a entender mais a respeito da glória eterna. Mas quando João escreve o Evangelho, é um Evangelho peculiar, é um Evangelho que detalha mais acerca do ministério de Cristo. O Evangelho de João, tido como o Evangelho também sinótico, ele traz algumas particularidades que outros evangelhos não traz. Ele vai nos trazer aqui acerca, de que os discípulos, eles tinham dificuldade de acreditar na superioridade ou em Jesus celestial. Eu ouvi aqui nesta noite falar de porta estreita, ouvimos nesta noite a leitura da palavra que falou dos discípulos, Se você for observar também na última palavra que foi lida, os discípulos tinham dificuldade de acreditar no Jesus, como superior a todas as coisas. Eles acreditavam num Cristo que estava com eles, num Jesus que fazia milagres, num Jesus que estava com eles na multiplicação dos pães. Eles acreditavam,
no Cristo que estavam com eles, no seu ministério terreno, mas eles tinham uma dificuldade de entender, no seu entendimento, que Jesus iria dar sua vida na cruz do Calvário. É tanto que quando Pedro atravessa na frente de Jesus para impedir a ida de Jesus até o Calvário, né, que a palavra ali é rival, e rival, esta palavra é o adversário de Cristo, ou seja, é Satanás. É tanto que Jesus vai dizer para Pedro, afasta-te para trás de mim, Satanás. Então os discípulos tinham, né, um conhecimento raso acerca de Cristo, mesmo andando com Jesus, mesmo estando com ele. Nosso irmão Jean leu aqui que quando Pedro pisa na água, ele diz assim, se és tu, ele não tinha certeza. Se és tu, manda que eu ande sobre as águas, mande que eu vá até a ti. Então ele tinha essa dúvida, ele tinha essa dificuldade de entender que Jesus era superior a todas as coisas, que realmente ele era o Cristo, ele era aquele que iria morrer e que iria ressuscitar o terceiro dia. Quando Jesus organiza, em Mateus capítulo 10, o seu colegial, né, dos seus magistrados, dos seus discípulos, ele começa a preparar aqueles homens. E se os irmãos for discorrer nos evangelhos ou no Novo Testamento, os irmãos vão entender que todas as vezes que Jesus fazia uma abordagem, Jesus dizia, e ele estava com os seus discípulos. Jesus queria que eles estivessem com ele a todo o tempo, porque Jesus queria ensinar para eles e deixar claro para os seus discípulos que verdadeiramente ele não era tão somente aquele que tinha vindo para cumprir um ministério terreno e que tudo terminaria, mas que eles entendessem que Jesus seria aquele que veio, era o Messias que iria de vir para entregar a sua vida na cruz do Calvário, para morrer pelos pecados da humanidade, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas os discípulos, no seu raso entendimento, ou no seu cotidiano com Jesus, eles se maravilhavam muito, né, com o que Jesus fazia. Mas quando chegou um momento na vida dos discípulos, em que Jesus estava nos seus últimos dias da sua vida aqui na terra, e que Jesus vai, né, para ser preso, como eu já disse, Pedro diz, não, Senhor, ninguém lançará a mão de ti para te prender e te levar para ser morto. Não. É tanto que Pedro arranca da espada e corta a orelha do soldado para defender o ministério do mestre. Mas, não entendendo eles que Jesus precisava cumprir a sua missão aqui na terra para que nós viéssemos a termos vida com ele. E em João, no capítulo 14, eu estava meditando no versículo 6, quando ele diz assim, olha, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Por que Jesus disse isso, irmãos? Lê no verso anterior e vê o que é que Tomé diz para ele. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Como nós podemos entendermos? Como nós podemos saber o caminho? Nós não sabemos. Mais uma vez, os discípulos de Jesus não tinham convicção de que verdadeiramente Cristo era o Filho de Deus. Mas Jesus, a todo tempo, queria prepará-lo, queria que eles entendessem, queria que realmente eles tivessem essa convicção. E Jesus vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E ninguém pode chegar até o Pai, ou ninguém vem ao Pai, senão por mim. E aqui eu quero trabalhar com os irmãos a ideia de caminho, a expectativa de caminho. A ideia de caminho que Jesus coloca em João, ou João descreve esse evangelho de Jesus, falando acerca de caminho.
Porque nos tempos odiernos que nós estamos vivendo, nós andamos muito depressa e as coisas acontecem no apagar e no acender das luzes. E muitas das vezes nós perdemos essa percepção, ou as pessoas perdem essa percepção de caminho. E todas as vezes, como já foi dito aqui, que a Bíblia ela nos confronta, ou ela nos coloca, ou ela nos lê, ou ela nos corrige, de uma tal forma em que, se nós pararmos para olharmos de uma forma mais especial acerca do reino de Deus, ou acerca do que Jesus falou da sua pessoa, ou do reino vindouro, ou acerca da salvação, que é a matéria da nossa escola bíblica aí, acerca da regeneração, ou acerca da soteriologia, que trata acerca da salvação. Mas muitas das vezes nós olhamos as coisas um pouco depressa e não observamos que caminho nós estamos seguindo, que caminho nós estamos tomando, qual é a nossa percepção acerca do reino de Deus. Qual é a nossa visão como cristãos, como os discípulos de Cristo, como pessoas que andamos, corremos atrás de Cristo, que andamos com Ele, que contemplamos os seus milagres, que vimos, aleluia, o seu manifestar, que pregamos, que falamos, mas qual é a nossa percepção acerca do caminho que Ele deixa escrito na sua palavra? Aleluia. Como assim, Senhor? Nós não sabemos para onde vais. Nós não sabemos, não conhecemos o caminho. Deixa eu fazer uma pergunta nesta noite, para mim e para nós que estamos aqui. Qual é a nossa percepção acerca do caminho para o lar celestial? Qual é a nossa pregação individual acerca do caminho proposto por Jesus no Evangelho de João? Seja ele pregado em massa, ou seja ele pregado particularmente, qual que é a nossa pregação, qual que é a nossa visão, a nossa percepção para as pessoas que precisam conhecer o caminho do reino dos céus? De vez em quando nós deparamos com alguns Tomés da vida. De vez em quando nós nos encontramos com alguns Tomés que desconhece o caminho da verdade. Em João capítulo 8, verso 32, o Senhor vai dizer assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Billy Graham, em uma das suas falas, ele disse: tudo aquilo que prende alguém que serve ao Senhor precisa se libertar ou se desvencilhar daquilo para tomar posse, aleluia, da verdade que o libertou. Tudo aquilo que nos separa ou que nos tira desse caminho, aleluia, ou dessa verdade que nós conhecemos, tudo aquilo que nos prende, precisamos deixarmos, aleluia, precisamos nos revestirmos do novo homem, como diz Paulo em Efésios, para conhecermos qual a largura, a profundidade, a altura e o comprimento do amor de Deus que excede todo o entendimento dos homens. Aleluia! Para que possamos entendermos a amplitude do caminho que Jesus propõe, nós precisamos a cada dia fazer como Paulo disse, sermos transformados de glória em glória, aleluia, para que possamos chegarmos na estatura
criatura, de varão, ou de crentes, ou de homens de Deus, aleluia. Todo dia nós precisamos nos revestir de uma nova criatura, porque Paulo diz que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Não, irmão, não tem como. Não tem como entrarmos no céu. Somos pessoas comedoras de feijão, aleluia, como nós ouvimos. Não tem como nós entrarmos no reino do céu. Eu concordo com você. Não tem como nós entrarmos, mas tem como nós conhecermos o caminho e alcançarmos através de Jesus Cristo as mansões celestiais. Não tem como, não temos condição de, com a visão rasa, aleluia, de como servos de Deus, com a visão numa amplitude baixa, alcançarmos o céu por dentro. Mas se nós olharmos com o olhar emotivo, o caminho que nos conduz ao céu, tudo começa a se tornar possível. Aleluia! Como assim, Tomé? Sabe, irmãos, quando nós estamos evangelizando, que tem algumas pessoas que dizem assim: olha, eu não acredito no reino dos céus, eu não acredito que o ser humano é capaz de morar no céu. E a nossa resposta é: não é capaz. Alguns dizem assim: não, eu já vou para o céu, eu não bebo, eu não jogo, eu não me prostituo, eu não fumo, eu não faço nada. Mas a morte de Cristo, diz o apóstolo Paulo, ela não foi vã. Nenhum ser humano é capaz de alcançar a salvação por si próprio, senão Jesus não teria morrido na cruz do Calvário. Não, irmão, não é capaz. Vocês pregam uma coisa impossível. Não tem como nós entrarmos no reino dos céus. Deixa eu explicar uma coisa para você aqui nesta noite. O homem de 2005, o homem do mês de abril de 2005, não era apto a entrar ao reino dos céus. Mas Jesus diz assim: olha, todo aquele que nascer da água e do Espírito, ou seja, daquele tempo para trás, você não entra no céu, mas daqui para frente, você é apto a entrar no reino dos céus. Porque a partir de agora, nova criatura é. Tudo que era velho ficou para trás. Agora a sua história passada não vai entrar no céu. Você, como um homem anterior, não vai entrar no céu. Mas a partir de agora, nessa nova caminhada, nessa nova jornada, agora você está apto. O homem daqui para frente, a partir da sua conversão, ele está apto a entrar no reino de Deus. Após o homem começar uma nova caminhada com Cristo, a partir daquele momento, ele começa a trilhar pelo caminho. Eu sou o caminho, Tomé. Eu sou o caminho. Mas na nossa caminhada, na nossa jornada, muitas das vezes, nós observamos que algumas pessoas propõem alguns caminhos diferentes. Algumas pessoas propõem alguns caminhos que tomam uns rumos diferentes. São ventos diferentes. Algumas pessoas propõem que o islamismo é um caminho ao qual nós podemos alcançarmos a salvação. Mas não é verdade. Porque Maomé, ele não morreu na cruz do Calvário. Maomé não é o caminho da salvação. O homem do livro dos Mormons, que teve uma revelação em 1860 e alguma coisa. Joseph, que recebeu uma nova revelação das Escrituras. O livro de Mormons também não revela que lá está o caminho da salvação. Algumas outras doutrinas e outros segmentos que correm fora da doutrina soteriológica da salvação não apontam
Jesus como o caminho. E no decorrer da história, nós vamos observando que muitas pessoas procuram tomar rumos diferentes, caminhos diferentes. Pessoas que dizem que crê em algumas religiões, que propõem entregar sua própria vida para obter a salvação. Não é verdade. Porque João capítulo 14, verso 6, Jesus vai deixar bem claro: eu sou o caminho. Aleluia. E eu quero fazer uma aplicação do texto nessa noite para a vida da igreja. Aleluia. Nós não podemos termos dúvida. Nós não podemos termos dúvida de que Jesus é o verdadeiro caminho. Nós não podemos cochear em dois pensamentos. Nós não podemos termos dúvida de que Jesus é o caminho. Nós não podemos termos dúvida que Jesus é a verdade. Nós não podemos termos dúvida que Jesus é a vida. Ah, irmão, mas eu estou indo para a igreja todo culto, eu venho todo domingo, eu venho toda terça, mas não podemos cochearmos em dois pensamentos. Se és tu, Jesus, será que esse é o caminho? A igreja não pode andar nesse pensamento. Será que esse é o caminho? Será que verdadeiramente estamos trilhando nos caminhos da verdade? A igreja do Senhor não pode ter essa dúvida. Em qual caminho você tem trilhado? Em qual caminho nós temos andado? Existem algumas coisas na nossa vida que a gente vai deixando acontecer e que muitas das vezes nós vamos nos esfriando e nós vamos pensando assim: ah, pastor Eliel, eu não fui porque não deu tempo. Eu não fui porque não teve jeito. Ah, irmão, eu não fui porque eu estava assim, eu estava assado. Ah, será que eu vou hoje? Será que... Ah, mas eu acho que... Será que o que eu estou ouvindo, será que está certo? Será que está correto? Ah, eu acho que eu não vou mais não. Acho que eu vou afastar desse caminho. Eu acho que eu vou sair desse caminho. Eu acho que esse caminho que eu estou seguindo não está certo, as minhas convicções, o meu entendimento não está batendo com o que a palavra está dizendo. Aleluia! Eu acho que eu não sei, eu não fui chamado para ser obreiro, eu não fui chamado para ser dirigente de ciclo de oração, eu não fui chamado para ser líder de jovens, eu não fui chamado para ser porteiro, eu não fui chamado para nada. Então eu vou sair do caminho. É simples assim. Eu vou procurar um outro caminho que satisfaz as minhas vontades. Eu vou procurar um outro caminho que condiz com o que eu penso. Eu vou procurar um caminho que condiz com o que eu faço. Ei, é perigoso quando nós escolhemos nossos próprios caminhos. Sabia disso? Jesus disse que ninguém pode chegar ao Pai se não for por Ele. Ninguém pode chegar ao Pai se não for por Jesus. Se não for por esse caminho. Se não for acerca de andar no caminho da doutrina, da palavra que nos confronta, da palavra que nos ensina, da palavra que nos exorta, da palavra que nos instrui, se não for através do caminho da regeneração, não tem como chegar até ao Pai sem estar verdadeiramente andando neste caminho.
Aí teve um discípulo de Jesus que disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí nos basta. Aí nós vamos crer. Mostra. Se o Senhor nos mostrar o Pai, aí nós vamos crer que nós estamos no caminho certo. Filipe chega para Jesus e diz: mostra-nos o Pai, e basta. Aí tá bom. Nós já cremos na doutrina, nós já cremos no caminho. O Senhor fala aí com Tomé que o Senhor é o caminho, que o Senhor é a verdade, que o Senhor é a vida e que ninguém pode chegar ao Pai se não for através do Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa para o Senhor: mostra-nos o Pai, aí nós vamos crer. Aí está tudo bem. Porque se o Senhor não nos mostrar o Pai, eu vou sair do caminho. Se o Senhor não mostrar o que eu quero, ou não fizer o que eu quero, ou não atender as minhas convicções, ou não atender os meus desejos, eu vou sair do caminho. Mostra-nos, mostra que o Senhor me ama, que o Senhor me quer aqui, que o Senhor me quer assim, que o Senhor me quer assado. Então mostra-me tão somente alguma coisa para que eu possa crer que verdadeiramente o Senhor é o caminho. Ei! Não perca a percepção do caminho, da verdade e da vida que é Jesus. Sabe por quê? Porque nós vamos procurando umas coisas na nossa cabeça e deixamos de observar a palavra de Deus. E daqui a pouco nós estamos trilhando pelos caminhos da maldade. Aleluia! Nós estamos, como diz Paulo, lutando contra a carne e contra o sangue. Quando nós deixamos de observar este caminho e pedimos muitas coisas para podermos crer que verdadeiramente estamos no caminho correto, que estamos seguindo a doutrina certa, o caminho certo, mostra-nos alguma coisa, eu preciso ver alguma coisa, aleluia, manifesta, mostra-nos através de alguma coisa para que possamos crer. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. As coisas no reino de Deus, as coisas nos caminhos de Deus, não é da forma que eu penso, não é na forma que eu quero. Jesus chega para Filipe e diz assim: rapaz, você é um homem, está comigo há tanto tempo. Está comigo há tanto tempo, Filipe. Que conversa é essa? Como que vem me dizer, mostra-me o Pai, mostra-nos o Pai? Se eu estou há tanto tempo convosco. Aleluia. Meus irmãos, nós precisamos mantermos as nossas convicções no Jesus ressurreto. Nós precisamos mantermos antenados. Nós precisamos estarmos, como disse Ezequiel, como atalaia. Nós precisamos estarmos, aleluia, como atalaia de vigília. Nós precisamos estarmos atentos, porque a Bíblia diz que o diabo desceu do céu com grande ira. Aleluia. Aleluia. Eu sou o caminho, Tomé. Eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém pode chegar até o Pai senão por mim. Vocês não acreditam. Vocês não creem, ainda pede-me para me mostrar-vos o Pai. Eu estou há tanto tempo convosco e vós não tendes me conhecido. Aleluia. Ah, meus irmãos, se nós não mantermos antenados na palavra, na escola bíblica, nos ensinamentos, aleluia, em oração, as coisas vão mudando de contexto, e quando nós pensarmos que não, nós estamos perdendo o foco do caminho, aleluia. Daqui a pouco, Jesus já não salva mais, Jesus, aleluia, já não é o caminho mais, Jesus já não é mais aquele, aleluia, que ressuscitou ao terceiro dia. Então nós, como igreja do Senhor, temos que estarmos antenados ao caminho, à verdade, à vida, que é o nosso Cristo ressurreto.
Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, nós não podemos cochearmos em dois pensamentos. Não dá tempo mais de nós ficarmos com um pé fora do caminho e um pé dentro do caminho. Não é tempo mais de nós estarmos pensando ainda em tomarmos uma decisão, não. Servir ao Senhor é estar à disposição, ou estar debaixo, aleluia, como diz o salmista, é estar debaixo da sua proteção. Estar no caminho é estar antenado naquele, no Rei da Glória. Estar no caminho é estar atento. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos nesta noite. Nós, como pregadores do Evangelho, nós pregamos que ainda é possível aquele que está fora do caminho ainda tomar uma decisão e vir andar ou trilhar por este caminho, que é Jesus. O evangelho que nós pregamos não é um evangelho sem foco, sem objetivo, não. O evangelho que nós pregamos é um evangelho que transforma o homem, não de fora para dentro. O evangelho que nós pregamos, aleluia, eu dei um exemplo na congregação, numa aula bíblica, que é como uma máquina que centrifuga, ela dá o resultado de dentro para fora. O evangelho que nós pregamos, ele dá resultado no homem, no ser humano, de dentro para fora. E Paulo diz que no nosso rosto resplandece a glória do Filho de Deus. Nós não pregamos um evangelho que oferecemos às pessoas uma vida boa, tranquila, aqui neste globo terrestre. Não. O evangelho que nós pregamos com toda convicção é de que aquele que foi também virá. Aquele que veio para o homem terreno também virá para o homem celestial. Eu posso te dar um conselho nesta noite. Não saia do caminho. Por mais que as lutas, as dificuldades, os problemas batam na sua porta, mas você vai dizer assim: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Ele é a vida. E o salmista diz no Salmo 40 que Ele firma os nossos pés na rocha. Aleluia. Quando a dificuldade, os problemas bater na sua porta, quando a luta bater, você vai dizer: eu não vou abandonar este caminho, porque o meu alvo não é aqui, a minha terra não é aqui, eu sou peregrino aqui, eu estou trilhando por este caminho, porque existe uma promessa de um lugar preparado para mim nas mansões celestiais. Aleluia. Aleluia. Ah, irmão, mas existem dias lá em casa, existem momentos na minha vida, que muitas das vezes as lutas, os confrontos são muito fortes. Eu não dou conta de sustentar. Jesus está dizendo para você: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu firmei os seus pés sobre a rocha. Fica tranquilo. A embarcação está segura. Você está com Ele. Ele está dizendo: eu sou o Pai, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Aleluia. Quando eu prego o evangelho para alguém,
na particularidade. Eu prego com muita convicção. Eu prego com muita convicção no reino de Deus. Porque um dia eu fui transformado por este evangelho. O homem de 2005, como eu disse, de março de 2005 não entrava no reino de Deus. Mas o homem de maio de 2005 começa a trilhar pelos caminhos da promessa. E começa a ser transformado de dentro para fora. E começa a refletir, aleluia, a imagem de um homem novo, de uma nova criatura em Cristo. E começa a trilhar pelo caminho, pela verdade e pela vida, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ficar de pé nesta noite, aleluia. Eu estou sentindo a graça de Deus nesta noite. Aleluia. Deus seja louvado. Eu quero dizer para você nesta noite, como evangelista, como pregador do evangelho, não saia dos caminhos do Senhor, porque os tempos se aproximam. O tempo está próximo. Não abandone a verdade pela mentira. Não deixe de acreditar na promessa que Jesus fez, pela promessa de outros que não sabem nem o que oferecer, ou que não tem nada para oferecer. Não deixe que as coisas momentâneas, que o reino deste mundo, venha te tirar dos caminhos do Senhor. Aleluia. Eu quero fazer uma oração pela sua vida, para que o Senhor venha te fortalecer na graça e no seu poder, e que possa continuar te transformando de uma forma que você, de passo em passo, vá se aproximando tanto de Jesus, que você se torne parecido com Ele. Eu quero orar por você, pela sua vida, para que de dia em dia você se aproxime tanto dele, que você tenha desejo gritante dentro de você chegar ao ponto de dizer: eu quero morar com ele nas mansões celestiais. Eu quero fazer uma oração pela sua vida, de quando você colocar os seus joelhos no chão, você não vê mais o teto da sua casa, mas que você possa fazer como Estevão, enxergar o céu por dentro. Aleluia. Ainda não é 8 horas, eu tenho 1 minuto, 2, 3 minutos para orar por você. Se você quiser vir até aqui na frente, você venha. Aleluia, se os irmãos quiserem vir, venha, eu vou estar orando depressa. E eu quero aqui, irmãos, saber se tem alguém que está andando fora deste caminho que nós pregamos aqui nesta noite. E eu quero orar pela sua vida. Ou você que está enfrentando grandes lutas, grandes dificuldades. Aleluia, eu não estou falando aqui de luta, de falta de dinheiro. Não, irmãos. Não estou falando disso. Eu estou falando de algo espiritual. Eu estou falando de algo espiritual. E eu quero chamar você aqui na frente, nesta noite, que eu quero orar pela sua vida. E você vai alcançar uma atmosfera espiritual nesta noite, de você receber um renovo da parte de Deus. E você começar a trocar passos na presença do Senhor, e que você venha dizer: aleluia, realmente agora eu estou fortalecido pelo poder e pela graça de Deus. Eu quero orar pela sua vida, que tem desejo de se aproximar de Deus através da palavra, na leitura, que você tem saudade de quando você lia as Escrituras, as suas lágrimas pingavam nas páginas da Bíblia,
e hoje você não sente mais esse desejo, dá sono, dá preguiça, vem até aqui na frente nesta noite. Eu quero orar pela sua vida, para que o Espírito de Deus entre dentro de você, e que quando você abrir a Bíblia, você vai começar a derramar lágrimas, dizendo: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Aleluia. Tem alguém para Jesus nessa noite, meus irmãos? Tem alguém que quer, tem alguém que está no nosso meio que não serve ao Senhor Jesus, que não anda nos caminhos da salvação, que ainda está fora, aleluia, desse caminho e quer fazer parte do reino de Deus, ou quer reconciliar com Jesus? Vem até aqui na frente nesta noite. Eu quero orar pela sua vida. Nesta noite Deus está aqui, Jesus está aqui nesta noite. Ele está dizendo: eu vou te renovar, aleluia, eu vou te dar dons espirituais, e a tua vida vai mudar, aleluia, de figura, aquele desânimo, aquela perca de ânimo, aquela falta de força, falta de vigor. Deus nesta noite, Ele quer te dar uma atmosfera espiritual diferente. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou me controlando aqui, irmãos, aleluia, mas eu estou sentindo uma presença de Deus tão grande aqui, aleluia. O Espírito Santo do Senhor está nesta casa, nesta noite. Ele quer te renovar, Ele quer te dar graça, Ele quer te fortalecer. Aleluia. Eu quero pedir ajuda. Os irmãos estendam as mãos para cá nesta noite. Estendo as mãos para cá nesta noite. Maravilhoso e eterno Deus. Aramai de quebia sude candará. Oh, garamai derramaste de cá. Aleluia, Jesus. Ai, derramaste quebia sa. Arica ramaste que. Ruhica ramai de cá. Aleluia. Para que tanto ânimo? Para que tanta fraqueza? O Espírito de Deus vai tomar o teu ser nesta noite. Eu não posso, eu estou desanimado, o meu entendimento não abre. Ei, o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite, dizendo: ei, eu intercedo pela tua vida com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Eu levo as tuas lágrimas até o Pai. Aleluia. As tuas lágrimas estão sendo depositadas no odre de Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, toma adolescentes aqui, Senhor, que tem cocheado em dois pensamentos, aleluia, batiza no Espírito Santo, meu Deus, renova adolescentes aqui nesta noite, irmã do círculo de oração, que tem dito: esta festa, aleluia, não vai dar para mim, aleluia, não é para mim. Ei, nesta noite, irmã, Jesus está dizendo: aleluia, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e eu estou contigo. Aleluia. Espírito Santo, toma conta do ser dessas pessoas nesta noite. Renova pelo poder da tua graça, pelo poder da tua glória, Senhor. Continua fortalecendo a tua igreja de uma forma em que nós podemos, ó Deus, entrar pelas portas da igreja dando glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Recebe a unção do Espírito Santo, recebe o revestimento do Espírito Santo de Deus nesta noite na tua vida. Aleluia. Meu Deus, abençoa essas pessoas para a glória do teu nome. Continua, ó Deus, com o teu olhar sobre a vida da tua igreja, para a glória do teu nome. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Amém.